Laudate omniscientes, laudate Dominum, laudate omniscientes, laudate Dominum, laudate omniscientes, laudate Dominum, laudate omniscientes, laudate Dominum. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia manifestar-se imediatamente. Então Jesus disse: um homem nobre foi para uma região distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Antes, porém, chamou 10 dos seus servos e entregou-lhes 10 minas, dizendo: fazei-as render até que eu volte. Ora, os seus concidadãos detestavam-no e mandaram uma delegação atrás dele para dizer: não queremos que ele reine sobre nós. Quando voltou, investido do poder real, mandou chamar à sua presença os servos a quem entregou o dinheiro, para saber o que cada um tinha lucrado. Apresentou-se o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Ele respondeu-lhe: muito bem, servo bom. Porque fostes fiel no pouco, receberás o governo de 10 cidades. Veio o segundo e disse-lhe: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. A este respondeu igualmente: tu também ficarás à frente de 5 cidades. Depois veio outro e disse-lhe: Senhor, aqui está a tua mina, que eu guardei no lenço, pois tive medo de ti, que és um homem severo. Levantas o que não depositaste e colhes o que não semeaste. Disse-lhe o rei: servo mau, pela tua boca te julgo. Sabias que sou homem severo, que não levanto o que não depositei e colho o que não semeei. Então, por que não entregastes ao banco o meu dinheiro? No meu regresso, tê-lo-ia recuperado com juros. Depois disse aos presentes: tirai-lhe a mina e dai-lhe ao que tem 10. Eles responderam-lhe: Senhor, ele já tem 10 minas. O rei respondeu: a todo aquele que tem se dará mais, mas aquele que não tem, até o que ele tem será tirado. Quanto a esses meus inimigos, que não me quiseram como rei, trazei-o aqui e degolai-os na minha presença. Dito isto, Jesus seguiu à frente do povo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, o Evangelho que nós acabamos de escutar é o Evangelho que chama a nossa atenção para que a nossa vida, com todos os dons que Deus nos favorece,
Não vivamos no medo, mas vivamos por arriscar diante de um mundo cada vez mais contrário aos ensinamentos do Senhor. Nesta parábola que Jesus conta a caminho de Jerusalém, está a falar dele mesmo. É ele quem entrega essas minas nas mãos daqueles que ele confia, para que quando voltar, possa ter rendido, seja 10, seja 5, melhor do que nada. No entanto, Jesus, ao contar esta parábola, revela para nós que o quanto Deus nos ama, também entrega a cada um de nós algumas responsabilidades, através dos seus dons, através destas minas que aqui é mencionado nesse Evangelho. Um dia, também quando o Senhor retornar, irá chamar a cada um de nós para prestar contas daquilo que deixou sobre a nossa responsabilidade. Vamos colocar aqui de modo particular a fé, uma vez que hoje celebramos uma jovem muito especial, Santa Cecília, que para além daquela que louvava a Deus, foi também uma mulher de fé. Foi uma jovem com capacidade de não somente ela entregar a sua vida, mas também procurar sempre reanimar os cristãos para que nunca renegassem a sua fé, mas procurassem ser perseverantes. Então, se nós assim o temos, esse dom tão precioso que é a fé, um dia também o Senhor irá pedir contas a cada um de nós da forma como nós vivemos a nossa fé. Qual é o testemunho que nós damos diante daqueles que convivem conosco, ou diante de uma sociedade cada vez mais secular, cada vez mais que tem hostilidade a Deus ou às coisas da igreja. Então, viver a fé, cada dia mais que se passa, torna-se mais desafiante, mais exigente, porque parece assim que estamos a viver em um tempo tão conturbado, que o tanto que se exige de uma fé pura e perseverante, vemos cada vez mais uma infiltração de uma vivência de uma fé muito superficial, uma fé que muitas vezes põe a sua esperança e confiança em objetos, em coisas passageiras, uma fé, vamos dizer assim, como que pagã. São tantos os cristãos que hoje vivem a sua fé à procura de amuletos, à procura de símbolos que possam lhes defender do mal. Mas é uma fé cada vez mais frágil, porque a fé verdadeira é através desse testemunho que hoje recebemos de Santa Cecília, assim como de tantos outros santos que testemunharam a sua fé, sem poder desanimar diante das perseguições e dificuldades. Nesta parábola, vemos que aqueles primeiros que logo vão prestar conta com o seu Senhor, viram que as suas minas renderam o dobro, 10 minas, 5 minas. Mas houve o terceiro, assim como vimos esses dias na outra parábola, que falava também de talentos, hoje, falando de minas, também esse servo teve medo. Medo do seu patrão, medo de arriscar na fé. Quantas vezes nós também não temos esse medo de arriscar na fé? De colocar nas mãos de Deus toda a nossa confiança e esperança. Diante desta prestação de contas, por causa do medo e da insegurança que tinha esse servo, foi qualificado como servo mau. Servo talvez sem coragem, que não pôde ou nem teve a capacidade, por causa dos seus medos e insegurança, de poder fazer render aquela mina que lhe foi confiada.
É assim, com certeza, que nós também observamos que a dinâmica de Deus, ou do seu reino, é diferente das dos homens. Até mesmo aqui nesse evangelho, alguém questiona o rei porque manda-lhe tirar aquela mina e entregar a quem tem mais, a quem tem 10. E alguém vai dizer: Senhor, ele já tem 10. E Jesus, através desse rei, vai dizer que a todo aquele que tem, será dado mais, mas aquele que não tem, mais ainda lhe será tirado. O conhecimento de Deus, através da fé, o conhecimento da sua palavra, quanto mais nós crescemos no conhecimento de Deus e da sua palavra, mais nós seremos abençoados com esta vida agraciada por Deus. Quanto mais nós o buscamos, mais nós teremos Deus. Quanto mais nós o conhecemos, mais nós também teremos esse conhecimento de Deus. Mas aquele que nem sequer tem coragem de ter em atenção a palavra de Deus, aquele que busca a Deus apenas quando está a precisar dele, aquele que busca a Deus por apenas interesse, esse sim lhe será tirado até o pouco que ele tem. A pouca fé que lhe resta também lhe será tirado, porque não é capaz de arriscar na fé, não é capaz de procurar dar um passo para poder enfrentar as suas dificuldades. É o que vimos no exemplo da primeira leitura. O exemplo de uma mulher de fé, de uma mãe de 7 filhos, que vê cada um deles sendo morto por causa do testemunho da fé. Não queriam renegar as suas tradições, ou seja, a sua fé. Diante de um rei cada vez mais carrasco, que procurava torturar uma mãe, tirando um a um dos seus filhos. E quando chegou o último, o rei tentou fazer com que a mãe pudesse, através da sua palavra, conseguir que o seu único filho vivo renegasse a sua fé, para poder acolher e obedecer às normas do seu rei tirano. Mas aí, é aqui que nós vemos um grande testemunho, um testemunho na ressurreição do Deus da misericórdia, de que também um dia, não somente Ele, mas também todos nós, iremos também nos encontrar diante desse Deus da misericórdia, que esta mãe apresenta. Esta mãe é uma mãe verdadeira, de fé, é uma mãe que não pensa somente nela, é uma mãe que, além de gerar para esta vida, como ela mesma diz, gerei por 9 meses no meu ventre, mas agora encoraja também o seu último filho a poder ser gerado para a eternidade, para poder entregar a sua vida nas mãos daquele que fez tudo, que criou tudo, que é o dom da vida. A vida não pertence a nós, a vida pertence a Deus, e esta vida foi dada a cada um de nós para que nós pudéssemos administrá-la. E bem, não venha com história para dizer que o corpo é meu e a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Está errado. Porque quem é o dom da vida, quem dá é Deus. É Deus quem dá, é Deus quem tira. Já sabemos em Jó, não é? Então, agradecendo a Deus pelo grande testemunho dessas mulheres e também de tantos outros cristãos que conseguiram enfrentar todas as perseguições por causa de Jesus, por causa da fé, é também testemunho cada vez mais para nós. E para vocês também, jovens, que aqui estão presentes ou que estão nos escutar. A juventude precisa cada vez mais também realçar, fortalecer a sua intimidade com o Senhor, para que nada nesse mundo os desvie do caminho certo, que é Jesus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.